Dia Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos hoje para falar de um tema especial. Eu, César Mariano e Mara Maria, vamos falar sobre a preguiça. A preguiça é um vício que nos atrapalha a ter uma vida de oração. Então você se considera preguiçoso? Preste atenção. Você é acomodado? É uma pessoa conformada? Do jeito que está tudo bom? Ou você é apático, não toma iniciativas, não sabe muito o que fazer, não está muito aí, é distraído, desatento, não está muito ligado nas coisas, esquecido, inconstante, começa, mas não termina. Ah, se der. Ah, eu dependo tanto das pessoas, meu Deus. Eu preciso das pessoas, eu não consigo. Falta de coragem de tomar iniciativa e fazer acontecer as coisas. Então, se você conhece alguém assim, se você também é assim, chame aqueles aí que estão do teu lado. E vamos começar o nosso programa de hoje sobre a preguiça. E você aí que é preguiçoso, acorda. Vamos prestar atenção que temos muito a aprender sobre esse tema. Então eu, César Mariano e Mara Maria, fundadores da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, esse desvio, ele vai contra uma virtude de Nossa Senhora, que é a virtude da oração. Então, Mara, quais os efeitos e os motivos que temos para combater essa preguiça? A gente tem que compreender bem, cada vez mais, que o que São Basílio colocava. São Basílio, ele nos dizia o quê? Que a preguiça é a causa justamente de quê? De todas as maldades. Já pensou? Você pode até imaginar, mas preguiça é maldade? Sim, meu amor. A preguiça, ela entra de uma forma bem inocente, mas termina sendo uma maldade. E veja, a preguiça, aparentemente inofensiva, mas ela vai mexer com tantos outros vícios. Por si, a preguiça já é um vício, mas ela vai nos induzir a outras, tá certo? Então a gente pode entender bem que a preguiça nos leva a ser o quê? Leva a ser invejoso. O que acontece? Você quer ter seus bens, você quer ter sua casa, você quer ter o seu patrimônio. Na verdade, você não trabalha, porque você está consumido pelo espírito da preguiça, mas você torna a fazer o quê? A invejar, a querer aquilo que os outros têm. E como você está cheio do coração, cheio de inveja, você começa a ter maldade. Por quê? Porque você não vê a felicidade no que o outro possui, porque você queria aquilo que é dele justamente para você. Então, esse vício, não é, da preguiça vai nos levar também à gula, sabia disso? Por quê? Porque você só quer fazer o quê? Dormir, comer, e você muitas vezes come de que forma? Deitado, se for numa rede, balançando, melhor ainda. Então, esse hábito vai levar cada vez mais a pessoa a buscar o quê? Vai se acomodar a uma obesidade, tá certo? Por quê? Porque você não tenta o menor dos esforços. Você não quer fazer um exercício físico, você não quer ir para uma academia, você não quer nada. Você quer sempre aquilo que seja mais prático, mais cômodo. Em vez de você buscar, talvez, uma verdura, um legume, você vai primeiro na geladeira e encontra um sanduíche feito, o que tiver feito, que dá menos trabalho, é aquilo que você quer. Você tem que perceber também que a preguiça, sendo mal, me conduz ao outro mal. Um preguiçoso termina sendo luxurioso. Por quê? Porque ele só quer ficar lá, pensando, e muitas vezes pensando em quê? Fantasiando. E a palavra certa é fantasia. Porque aquele que tem uma meta, mas não faz nada para que ela venha a se cumprir, isso vai ser o quê? Vai ser uma pura fantasia. Então nós temos que compreender cada vez mais como é que justamente isso vai ocorrer. Então muitas vezes pensamentos impuros vão chegar e fazer parte de quem? Da pessoa que está buscando cada vez mais se envolver nesse vício. Então tem tantas outras coisas que a luxúria vai proporcionar, que a preguiça também vem nos proporcionar, tipo a tristeza. A tristeza também é um mal que vai acontecer quando se entra a dúvida. A pessoa preguiçosa que não consegue nada, pensa que não é amada por ninguém, pensa que ninguém a quer, vai procurar um trabalho e de repente não encontra e se sente e começa a viver naquela tristeza. Gente, a preguiça
nos leva a uma tristeza, a uma falta de fé. E a tristeza vai ocasionar muitas vezes o quê? Por essa preguiça que você não consegue dar passo, leva à depressão. Engraçado, interessante, mas preste atenção, muitas vezes a preguiça leva a uma depressão e essa depressão leva ao suicídio. Aparentemente tão simples, né? E você perceba também que a pessoa preguiçosa é uma pessoa contaminada pelo mal da desobediência. Quantas vezes talvez um pai, uma mãe orienta, filha, quando chegar em casa, pega os teus sapatos e leva para o quarto. Olha só, o preguiçoso ele tem um caminho. E ele deixa esse caminho, chega em casa, as meias no canto, os livros deixam em cima da impressora, a toalha de um preguiçoso nunca vai estar no cabide, vai estar jogada em algum canto. Então nós temos que ter muito cuidado justamente o que a preguiça vai ocasionar, tá certo? Então fique sempre muito atento como é que você vai se organizar na sua preguiça. Agora, César, se formos perguntar o que você sente, como é que essa preguiça se manifesta, quais são os pensamentos mais provocados, o que é que você teria para nos colocar? O primeiro ponto é colocar que a preguiça é uma doença espiritual. Então a preguiça ela vai atrapalhar a vida espiritual do homem, vai prejudicar a sua sese, vai prejudicar o seu caminho para com Deus. Ela vem normalmente quando você está crescendo na fé, quando você está buscando uma intimidade maior com Deus, e a preguiça vai, o inimigo entrando, fazendo com que você comece a tirar aquilo que você estava dando para Deus. Então, a preguiça ela vai se apossando. O objetivo da preguiça é lhe retirar do foco, tirar você daquilo que você está fazendo para Deus, para começar a você fazer o nada, para você começar a ficar mais inerte, mais parado, sem uma produção espiritual maior. É bem engraçado, a preguiça nos afasta de Deus. Então, uma coisa, para que você note quando é que você está ficando preguiçoso nas coisas espirituais. Por exemplo, você começa a ficar desleixado para com as coisas de Deus. Perde o entusiasmo, perde o dinamismo da vida espiritual. É como se perdesse aquela paixão que nós temos pela igreja, que nós temos pela vida de oração, que nós temos por Jesus Cristo. A pessoa fica sedentário, diminui o ritmo, diminui as atividades de oração, está sempre adiando, sempre remarcando o momento oracional, o momento de ir para o grupo, sempre está sem disposição, desanimado. Não tem coragem de começar nada. Vamos rezar o texto. É muito longo. E assiste um filme de 4 horas. Vamos fazer a liturgia das horas. Não consigo, é muito longo. Não consegue nem começar. Quando nós começamos essas orações, nós vamos nos envolvendo, daqui a pouco estamos gostando, amando e torcendo para que não acabe. Mas o preguiçoso não consegue começar. Vamos varrer a casa, vamos começar a estudar, a escrever, vamos começar a lavar a louça. E a pessoa não tem, essa iniciativa para começar e vencer as dificuldades. Como Mara bem colocou, o preguiçoso, ele foge da preguiça em outros vícios. O preguiçoso é desobediente. Você pede para ele fazer algo porque ele tem preguiça, ele desobedece. O preguiçoso é luxurioso. Cabeça parada é a oficina de Satanás. Preguiçoso, parado na cama. Aí vem os pensamentos, as fantasias, e é isso. O preguiçoso não tem o que fazer, só faz comer. Então, reforçando tudo aquilo que Mara falou, esse desvio da preguiça lhe afasta de Deus. Então, Mara, primeira pergunta para você. Sentir preguiça. Sentir preguiça é permitido? Eita! Como é que a gente pode dizer que sentir preguiça é permitido, não é? Veja, dizer que algo é permitido é quando eu dou permissão. Infelizmente, César, muitas pessoas estão dizendo, vem preguiça. E aquela preguiça se acomoda naquela pessoa e pinta miséria, porque é isso que a preguiça faz. Não podemos dizer que é permitido, mas a gente sabe que muitas pessoas verdadeiramente se acomodam àquela situação. Tá certo? Você lembra daquela historinha infantil do Chapeuzinho Vermelho, né? O que acontece? O lobo mau entra, né? Antes de entrar mesmo,
bate na porta, a vovozinha pergunta, quem é? E o que é que vai dizer? Sou eu, vovozinha, sua netinha. E a vovozinha diz, vai, abre, entra, fica comigo. Nós não podemos chegar para a preguiça e dizer que ela vem e que ela se acomode. Porque a preguiça, não se esqueça, meu amor, é um mal. Não se esqueça, a preguiça é um vício. Os padres do deserto diziam que a preguiça é um demônio. Então, se você diz que a preguiça pode entrar, ela vai se apossar. Ela vai possuir você como possuir a mim, se nós dermos assim a liberdade para que ela fique. Agora, se você me perguntar, César, se é lícito ter preguiça, aí nós vamos ver como é que ela se manifesta, tá certo? De repente a preguiça é o quê? Você trabalhou arduamente o dia inteiro, está muito cansado, está exausto, quer ficar um pouco em casa descansando, é lícito? Sim, é lícito. Até o próprio Deus, o Criador, descansou. Então, o descanso é merecido. Agora, apenas você não pode se entregar a querer o tempo inteiro, estar deitado, estar descansando. Isso aí não pode ser, tá certo? Agora, se você trabalhou, é lícito que você tenha o seu momento de descanso. Mas a gente pode perceber muitas vezes que não é que a pessoa seja preguiçosa e ela está mais cansada. Por quê? Será que ela não está sentindo alguma doença que vem chegando? Não é? Às vezes a pessoa não consegue levantar a cabeça, mas será que não tem por aí algum vírus que faz com que ela não esteja na sua capacidade total? Então, que a gente tenha muita atenção antes de taxar alguém que é preguiçoso. Por quê? Porque pode ser realmente que aquela pessoa esteja dando tanto de si que ela precisa de um momento. Agora, se você tem aversão a trabalho, aí isso vai indicar realmente preguiça. A gente pode ver também aquele gato, né? O Garfield, o que é que ele queria? Ele dizia uma frase célebre, odeio a segunda-feira. Você está odiando a segunda-feira? Entende? Porque se você odeia o dia do seu trabalho, pode ser que realmente esse vício da preguiça, ele esteja entrando. Né? E você deve permitir? Não, você deve estar atento justamente para dizer, epa, por aí não vem não preguiça. Comece a fazer sua oração, a oração de exorcismo. Se você percebe que seu coração está com uma tendência a ser preguiçoso, clama a São José. São José é o patrono de quem? Dos operários. Então clama com São José, com muita força. São José, dai-me o ânimo. Dai-me o ânimo de eu abençoar meu trabalho, para que esse trabalho seja bendito, para que esse trabalho possa produzir frutos, que através do seu trabalho você possa ter a recompensa. Porque talvez você viva hoje na pobreza, porque você não tem coragem e ânimo para trabalhar. Então clama a São José para que esses seus proventos possam ser abençoados cada vez mais. Vai agradecendo a Deus todos os dons recebidos. Quais os talentos que você tem? E falar de talento tem a ver com preguiça? Totalmente. Porque muitas vezes o que é que o preguiçoso faz? Enterra os talentos. Meu amor, você pode ser que seja uma pessoa cheia de dons e esteja simplesmente enterrando os seus talentos porque tem preguiça. Mas o Senhor vai chegar e vai perguntar, o que fizeste com os meus talentos? E você o que é que vai responder? Então faz a sua oração, não é? Para quê? Pede sempre à noite, para que o seu sono venha satisfazer apenas ao necessário para a sua saúde. E não que você tenha que dormir até que horas. Peça sempre mais para que você tenha coragem e força de dizer não à preguiça. Eu não sei se você, por exemplo, se levanta às 5 horas da manhã para trabalhar. Mas quando é o domingo, você pode se levantar de meio-dia. Mas por que se levantar meio-dia? Por que você não se levanta mais cedo para fazer as suas orações? Muitas vezes o preguiçoso vem pensamentos como assim, vá, aproveita, descansa. Cuidado, nós vamos ver mais sobre isso, não é isso, César? Mas a preguiça vai ser uma aversão ao trabalho. A Bahia é um estado muito produtor, mas eu não sei por que cargas d'água, como se diz, se fala que baiano é preguiçoso. Né? Teve uma historinha que 4 baianos saíram para assaltar um banco e o que acontece? Depois que já foram parar no seu esconderijo, um chega para o outro e diz, vamos contar o dinheiro para ver quanto foi que nós roubamos.
E aquele outro que liderava aquele grupo, sabe o que disse? Ah, meu, para que esse trabalhão todo de contar esse dinheiro? Entende? Será que na vida você não está dizendo como esses? Para que esse trabalhão? Para que essa adoração? Para que esse jejum? Para que dar essa esmola? Tenha coragem. Tenha coragem de progredir cada vez mais, não é? O preguiçoso, ele vai sempre achar que seu estado físico está delimitado. Por isso que ele precisa de prazeres, por isso que ele precisa de repouso, né? É um desencorajamento, é um desânimo total. Então, o que é que nós podemos fazer? Pede a mãezinha do céu, pede a São José justamente para que isso tudo possa ir sendo contornado, não é? Veja como é que você pode fazer, o que você pode fazer, mas possa sempre seguir mais e mais. Mas quais são, César, as outras maneiras que essa preguiça pode se manifestar? Como são os pensamentos que Satanás vem induzindo as pessoas? Pois é, então primeiro, para vencer a preguiça, tem que vencer esses pensamentos. Então esses pensamentos que Mara colocou aqui, lembrar do gato Garfield. Para que existe segunda-feira? Por que o dia não começa de tarde? Deixa para lá para ver como é que fica. Para que fazer esforço? Fazer esforço, trabalho é burrice. Vocês têm que quebrar esse pensamento. Esses pensamentos são pensamentos viciados, pensamentos que não lhe levam a Deus. Trabalho duro não trabalhar honesto, não é virtude, é burrice. Estamos na era do controle remoto. Podemos usar o controle remoto para tudo. É só apertar o botão. A questão da pontualidade, né, César? Ninguém consegue ser pontual. Todo mundo faz, mas está todo mundo atrasado. Se marcam de 6, vamos chegar de 8. Tem pessoas que estão vivendo em outro fuso horário. Alguns com 10 minutos de atraso, outros com 15, outros com 20, outros com 1 hora. Tem alguns aí que tem médico que tem 2 horas de fuso horário de atraso. Eu conheço um. Né? Então, tem pessoas que são muito atrasadas das coisas. Então, primeiro temos que vencer esses pensamentos. Esses pensamentos não são de Deus, esses pensamentos são do mal. Você tem que renunciar a esse pensamento. É um dos principais pontos da terapia. Uma outra coisa, que para quem quer vencer a preguiça, tem que botar na cabeça que nem tudo tem que ser feito por dinheiro. Porque você tem na cabeça que tudo tem que ser muito bem pago, tem que ser muito bem remunerado. Não, nós temos que servir a Deus. O ser humano veio ao mundo para servir a Deus. E o operário é digno do seu salário. Você deve ser remunerado. Mas não tem que pensar que tudo tem que ser extremamente bem pago. Sabe por quê? Porque você vai se sentir mal pago e vai ter preguiça de ir. Todo homem tem seu preço. E quem sabe você esteja cobrando um preço muito caro. Por isso que você está um pouco fora do mercado. Preguiçoso e dormindo. Preguiçoso sem produzir. Para ganhar um salário ou 2 eu não vou, não. Para ganhar só aquilo eu não vou, não. E fica em casa, eu acho um absurdo. Muitas vezes algumas pessoas se contentam com alguns benefícios que recebem do governo e não vão trabalhar. Se acomodam com aquele benefício. Não sabem que de uma hora para outra o governo pode cortar. E esse benefício acaba e você está fora do mercado de trabalho. Então tem que viver para trabalhar para Deus e romper com esses pensamentos de conseguir dinheiro com o mínimo esforço. Também é importante que a pessoa mantenha os compromissos assumidos. Seja um herói, se tore, se violente, se rasgue, mas cumpra aquilo que você botou como meta. Cumpra suas metas de trabalho, cumpra suas metas de oração. Busque terminar o seu dia cumprindo toda a sua agenda. Busque terminar o seu dia com o seu birô limpo. Você resolveu tudo aquilo que tinha para você resolver naquele dia. Ao menos busque. Busque resolver todas as coisas do seu dia. E a vida espiritual? Se você é preguiçoso, faça suas orações de manhã. Faça logo o máximo que puder de manhã, que de manhã tem menos preguiça. De tarde em diante a preguiça chega, você já está cansado do dia. Então organize as atividades intelectuais para que quando você estiver com a cabeça melhor. Evite excesso de alimento ou alimentação copiosa. Quando nós comemos muito, existe um desvio de sangue para o abdômen, para o tubo digestório.
E daí vai faltar sangue na cabeça, no juízo. Aí vem a preguiça. Então, se você tem boas atividades intelectuais e atividades espirituais a fazer, não coma demais. Tem alguns alimentos que podem facilitar a sua vida espiritual. Um outro ponto é pratique uma atividade esportiva. O esporte libera endorfinas, encefalinas, que são hormônios antidepressivos, hormônios anti-preguiça. Deus nos deu hormônios anti-preguiça. Nós temos remédio anti-preguiça em nós. Então, que você possa, com atividade física, também ativar aquilo que Deus lhe deu para ser menos preguiçoso. Um outro ponto é mude seus hábitos para hábitos que lhe deem satisfação. Tente adequar a sua vida. Afinal de contas, você pode lavar a louça ou lavar a roupa cantando. Vem Nossa Senhora, vem me ajudar, que tem muita roupa para lavar. No instante o tempo passa. E vem Nossa Senhora, vem me ajudar, que tem muita roupa para passar. E aí você vai tocando o seu dia com alegria, transformando o seu trabalho num prazer, numa oração, num louvor a Deus. Então que você possa vencer isso. Jesus não era preguiçoso, a Virgem Maria não era preguiçosa. Tenham eles como modelo. No Antigo Testamento, o sono, que era considerado como um dom de Deus, a qual o Senhor repousava, mas ele repousava a cabeça numa pedra e dizia que o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Mas Jesus nunca foi sem iniciativa. Ele sempre foi corajoso, valente. Ele sempre enfrentou as situações. Ele não fugia com preguiça. Ele enfrentava as situações, mesmo que essas situações que ele resolvia acarretassem problemas sérios para ele. Então, o nosso Mestre Jesus Cristo, ele não teve preguiça. Ele foi até o fim e levou a sua cruz sem desanimar, caindo e levantando. Alguns ajudando, mas que não permitam que a preguiça tome parte e tome posse da sua vida. Claro, um programa como esse eu não posso dedicar aos preguiçosos. Ao contrário, um programa como esse eu dedico àqueles que são pessoas de oração. Pessoas que vencem a preguiça com oração. Então, como diz São Bento, trabalhar e orar. Que você transforme o seu trabalho na sua oração. É um dos segredos que eu uso muito para a minha vida, que é uma vida muito intensa, muito ativa. Transformar o meu trabalho em oração. Trabalhar e orar, como diz São Bento.